Você já se sentiu traído por quem mais confiava? Já passou por situações em que parecia que Deus estava em silêncio enquanto tudo dava errado? A história de José nos ensina que Deus nunca perde o controle, mesmo quando somos lançados no poço, vendidos, injustiçados e esquecidos. O que parecia destruição, na verdade, era preparação. Hoje vamos conhecer a história de José do Egito, um homem que saiu do fundo do poço para o segundo maior trono do mundo, não pela força, não pela vingança, mas pela fidelidade a Deus. José do Egito foi uma das figuras mais marcantes do Antigo Testamento. Filho de Jacó e Raquel, ele nasceu em uma família numerosa, composta por 12 irmãos. Entre todos, José era o preferido do pai, o que despertou profunda inveja e ressentimento nos demais. Jacó demonstrava esse favoritismo de forma visível, presenteando José com uma túnica especial, símbolo de honra e distinção. Aquela túnica não era apenas uma roupa, era um sinal claro de preferência, e isso inflamou o coração dos irmãos. Além disso, Deus concedeu a José algo extraordinário, sonhos proféticos. Em Gênesis 37, José relata 2 sonhos. No primeiro, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Esses sonhos revelavam um futuro de liderança, mas naquele momento soavam como afronta. Como um jovem poderia governar seus irmãos? Como reinaria até sobre seus pais? O ódio cresceu e com ele o perigo. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos no campo. Ao vê-lo de longe, vestindo a túnica que simbolizava tudo que eles odiavam, os irmãos conspiraram contra ele. Alguns queriam matá-lo. Rube, porém, tentando salvá-lo, sugeriu que apenas o jogassem em um poço. Assim fizeram. Arrancaram-lhe a túnica e o lançaram em um poço vazio. Enquanto José clamava, seus irmãos se assentaram para comer. Mais tarde, ao virem uma caravana de ismaelitas, Judá teve uma ideia ainda mais cruel: vendeu o próprio irmão como escravo. Assim José foi vendido e levado ao Egito. Rúben, ao retornar ao poço, desesperou-se ao perceber que José não estava ali. Para encobrir o crime, os irmãos mancharam uma túnica com sangue de animal e a entregaram a Jacó, que entrou em profundo luto, acreditando que seu filho estava morto. No Egito, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, a Bíblia diz algo poderoso: o Senhor era com José. Tudo o que José fazia prosperava. Potifar percebeu isso e confiou a ele toda a administração da casa. José era íntegro, responsável e fiel, e Deus o exaltava em meio à humilhação. Mas a fidelidade a Deus não o livrou da provação seguinte. José era jovem e de boa aparência, e a esposa de Potifar passou a desejá-lo. Dia após dia, ela o assediava. Mas José se mantinha firme, dizendo que não pecaria contra Deus. Até que um momento que estava sozinhos, ela o agarrou. José preferiu perder sua capa do que perder seu caráter. Fugiu, deixando o manto em suas mãos. Ferida em seu orgulho, a mulher acusou José falsamente. Potifar, enfurecido, mandou prender a José. Injustamente, José foi parar na prisão, mas novamente a Bíblia afirma: o Senhor era com José. Ali ele ganhou a confiança do carcereiro e passou a administrar os prisioneiros. Na prisão, José conheceu 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos perturbadores. José, guiado por Deus, interpretou-os corretamente. O copeiro seria restaurado e o padeiro morreria. José fez apenas um pedido ao copeiro, que se lembrasse dele diante do faraó. Mas quando o copeiro foi restaurado, esqueceu-se de José. José permaneceu preso, esquecido pelos homens, mas jamais esquecido por Deus. Anos depois, o faraó teve sonhos que ninguém conseguia
interpretar. Nesse momento, o copeiro se lembrou de José. Chamado às pressas, José foi levado à presença do faraó. Ele deixou claro, a interpretação não vinha dele, mas de Deus. José explicou que o Egito viveria 7 anos de abundância, seguido de 7 anos de fome, e aconselhou o faraó a se preparar. Diante de tamanha sabedoria, o faraó colocou José como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação, do poço ao palácio, no tempo certo de Deus. Quando a fome se espalhou, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimento. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. José o testou não por vingança, mas para ver se o seu coração havia mudado. Exigiu que trouxesse Benjamim, o irmão mais novo. Quando finalmente encontrou Benjamim, José se emocionou profundamente. Seu coração estava cheio de perdão. No momento decisivo, José não conseguiu mais se conter. Revelou sua identidade aos irmãos, que ficaram aterrorizados. Mas José disse palavras que ecoam até hoje: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. José não se vingou, ele perdoou. Ele entendeu que tudo fazia parte de um plano maior. José trouxe toda a sua família para o Egito, salvando-os da fome. Seu pai Jacó reencontrou o filho que julgava que estaria morto. José viveu até os 110 anos e morreu em paz, mas sua história não termina com sua morte. Ela continua ensinando gerações. A vida de José nos mostra que Deus usa o poço como preparação para o palácio. A injustiça não anula a promessa. O caráter é mais valioso do que qualquer posição. O perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Se hoje você está no poço, lembre-se, o mesmo Deus que esteve com José está com você. O tempo de Deus não falha, a promessa não morreu. O silêncio de Deus não é abandono, é trabalho invisível. Confie, persevere e seja fiel, porque no tempo certo, Deus transforma lágrimas em testemunho. Quero desde já agradecer a todos que ficaram até o final deste vídeo. Curta, comente e compartilhe com alguém. Assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Acesse nossa playlist, lá você vai encontrar outros vídeos que com certeza vai te ajudar na sua caminhada e fortalecer sua vida espiritual. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.